Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula e nesse vídeo a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. Bom, a gente vai começar falando sobre o conjunto dos números naturais, que é simbolizado por essa letra N. Bom, o conjunto dos números naturais, ele surge da necessidade de contagem, da gente contar as coisas, né? Quem nunca viu aquela historinha do carneirinho, da pessoa que usava as pedrinhas para ir comparando, né, com o carneirinho? E o conjunto dos números naturais, então, ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Na verdade, o 0 pertencer ao conjunto dos números naturais, isso vai depender do autor, do livro, do material que você estiver utilizando, ok? Em essência, o 0 não pertencia ao conjunto dos números naturais, porque não se via a necessidade de representar o nada, vamos dizer assim. Mas com o tempo se adotou que o 0 também pertence ao conjunto dos números naturais, ok? Certo. Partindo do conjunto dos números naturais, a gente vai para o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E os números inteiros, eles surgiram da necessidade de contabilizar perdas e dívidas. E o que é, então, o conjunto dos números inteiros? Ele é o conjunto dos números naturais unido com o conjunto dos números naturais com um sinal trocado, ou seja, com um menos na frente. Então, ele vai ser o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Bom, depois então que a gente trabalhou com o conjunto dos números inteiros, a gente vai para o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. E o conjunto dos números racionais, ele surge da necessidade de dividir quantidades inteiras. Então, o que vai acontecer? Numericamente, esse conjunto é representado da seguinte maneira, ó. O conjunto Q, ele vai ser o conjunto dos A's sobre B's, tal que A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros e o B é diferente de 0. Então, observem que o número que está aqui embaixo, que a gente chama de denominador, ele não pode ser 0. E o número de cima a gente chama de numerador, ok? Bom, depois dos números racionais, a gente tem o conjunto dos números irracionais. Quem vão ser, então, o conjunto dos números irracionais? Eles vão ser os números que não podem ser inscritos dessa maneira, como A sobre B, com A e B pertencentes a Z e B diferente de 0, certo? Então, são números que não podem ser escritos em forma de fração. O conjunto dos números irracionais a gente não consegue descrever dessa maneira ou da maneira como a gente descreveu os de cima, mas alguns exemplos de números irracionais que a gente já conhece são raiz de 2, raiz de 3, o π e por aí vai, ok? Bom, depois do conjunto dos números irracionais, a gente tem o conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais, ele vai ser exatamente a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, ok? E uma maneira da gente representar é exatamente através da reta, onde cada ponto aqui dessa reta representa um número real. Beleza? Bom, por último, a gente tem o conjunto dos números complexos. E o conjunto dos números complexos, ele vai surgir devido à necessidade de se calcular raiz quadrada negativa.
Ou seja, por exemplo, quando a gente tenta resolver uma equação do tipo x² mais 1 igual a 0, isso não possui uma solução dentro do conjunto dos números reais. Então, é necessário que a gente expandir o conjunto dos números reais de maneira a encontrar raiz para esse polinômio. E aí, nessa expansão, a gente chega no conjunto dos números complexos. Uma forma da gente descrever o conjunto dos números complexos são os números da forma A mais BI, onde A e B pertencem ao conjunto dos números reais e o I ele é exatamente a raiz quadrada de menos 1, ok? Bom, e uma coisa interessante para a gente reparar entre todos esses conjuntos que a gente viu aqui é que, no geral, um está contido no outro. De que maneira? A gente pode começar com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele está contido dentro do conjunto dos números racionais. Os números racionais estão contidos dentro do conjunto dos números reais, que por fim está contido dentro do conjunto dos números complexos. Se vocês repararem, a gente não colocou o conjunto dos números irracionais aqui nesse desenho. Por quê? Vamos lembrar que o conjunto dos números reais ele é a união entre os números racionais e irracionais. Então, na verdade, o I ele está aqui, ó. Eles são os números que são reais, mas não são racionais, ok? Então, esse aqui é o meu I. Então, vamos só guardar essa propriedade que ela é importante, ó. O conjunto dos números reais, ele é a união entre Q e I. E uma outra coisa importante é que não existe um número que seja racional e irracional ao mesmo tempo. Ou seja, a interseção entre esses dois conjuntos é o conjunto vazio, ok? É isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse vídeo, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima! Olá! Gostaram dos vídeos? Agregou no seu aprendizado? Para assistir novamente, clique na imagem ao lado. Agora, se você quiser dar continuidade nos seus estudos, clique na imagem ao lado.